Já reparou, de repente, assim, esquecer coisas simples do dia a dia, falta de foco, falta de atenção. Sabe o que pode ser? O nosso cérebro não está dormindo, é isso mesmo. E de que forma que isso afeta o nosso raciocínio e até mesmo as nossas emoções? É uma conversa que eu vou ter agora para a médica do sono, ela que também é pneumologista, a doutora Adriana Carvalho, que tem mergulhado nesse assunto do sono, viu que eu até misturei também, né? Porque é uma queixa comum e parece que, eu não sei se é a palavra mal da humanidade, né? Mas o nosso cérebro, diante dessa privação de sono, não dorme e, em consequência, sofre? Na verdade, é um problema já há algum tempo, mas cada vez mais a gente está vendo isso mais frequente, né? A gente já sabe que o nosso cérebro, o nosso corpo inteiro trabalha a cada 24 horas e existe muito bem dividido o horário que a gente tem que estar alerta e o horário que a gente tem que dormir. E cada vez mais com a modernização e o excesso de estímulos, de celular, de outras coisas, a gente não está descansando. E com isso a gente tem uma série de outros problemas aparecendo por causa disso. E o cérebro é um deles que não está descansando. E aí, uma das questões de sintomas, vamos dizer assim, que a gente tem, até queria que o pessoal colocasse para mim, por exemplo, nossa, eu esqueci que eu tinha que fazer isso, eu esqueci o que eu ia fazer, esqueci seu nome. Isso é reflexo do cérebro que não descansa? Pode ser, Mônica. Tem muita gente que fica naquela coisa assim, será que eu tô com anemia? Será que eu tô com uma deficiência de vitamina? Será que é alguma outra alteração? Eu preciso escolher exame de sangue para ver se está tudo certo. E na verdade é uma coisa muito mais simples e muito mais básica, que é dormir. E muitas vezes o médico, nem o próprio médico, não é nem o paciente, porque o paciente não entende. A gente está aqui para orientar o paciente, mas às vezes nem o médico procura entender mais sobre o sono daquele paciente. Entendi. E aí a gente fica com pessoas que estão meio que zumbis. Sim. Não é? Pessoas assim que estão, por exemplo, a produtividade cai. As emoções também são afetadas por conta disso, Adriana? Completamente. Quem que aguenta uma noite de sono sem dormir? Né? Uma noite mal dormida. Então, uma noite privada de sono, quando você acorda no meio da noite e tem um problema, não consegue dormir de novo, ou está doente e fica sem dormir, a privação aguda já te deixa muito irritada, já te deixa desanimada. Agora, imagina acontecendo isso consecutivamente várias noites seguidas, por meses ou por anos. E às vezes a pessoa nem se dá conta de que ela está com um problema de sono. Então isso gera alterações hormonais, alterações físicas, né? Complicações cardiovasculares, demência. Né? A gente tem comprovação disso hoje, que dormir mal, dormir menos do que 5 horas está relacionado a problemas cognitivos, de memória, de concentração, de aprendizado. De aprendizado. E a gente está falando de uma idade específica ou não? Todas as idades. Todas, até as crianças e adolescentes também estão nesse caminho, né? Sim, as crianças cada vez mais sendo hiperestimuladas e tendo atividades em excesso sem ter o descanso adequado. TV no quarto, celular, tablet, tudo isso, né? Adolescentes que têm naturalmente uma necessidade maior de quantidade de sono, sendo cada vez mais privados de sono, não só por causa da escola, que é cedinho, mas também pelo excesso de telas e videogames e os adolescentes virando noites por causa disso. Os idosos também mexendo, às vezes excesso de medicação, com alterações de sono por doenças e que, na verdade, existe muito isso, o idoso é normal dormir menos, é normal dormir mal, e não é verdade. Eu vi uma pesquisa dizendo, você falou das 5 horas de sono, foi na semana passada, dizendo o seguinte, que nós, com a idade, parece que a gente dorme menos, mas dormir menos que 5 horas, isso é muito prejudicial. 5 horas é a média que o nosso corpo revigora, a nossa mente revigora? Na verdade, assim, existe uma média da população que a gente tem como normal, que seria de 7 a 9 horas. Tá. Mas tem extremos da população aí que vão precisar dormir 10 horas e tem os extremos da população que vai precisar de 5.
Tá? Entendi. Mas o que tem de evidência nos estudos é que dormir menos do que 5 horas é prejudicial à saúde em todos os aspectos. Meu Deus. Tem uma amiga nossa que está acompanhando, ela faz muito crochê. Acho que ela trabalha com crochê, que é a Xuxa. Ela falou, Mônica, parece que meu sono é pouco, ou será que é porque eu sou ansiosa? Ela não falou se está trabalhando à noite, mas eu acredito que sim. E a ansiedade já soma, né? Para trazer um sono ruim? Sim, então, depende da idade dela, depende da atividade, do grau de ansiedade. Tudo isso pode atrapalhar muito a qualidade do sono. Se ela ronca, se ela tem apneia, se ela tem movimentos involuntários durante a noite, se ela usa alguma medicação. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? A sensação de sono que não descansa tem um monte de causas. E aí a gente tem que investigar, porque a pessoa, quando a gente dorme, a gente tem que acordar descansado. Descansado. Acordar de manhã e falar assim, nossa, estou pronto para o dia. Agora, ter a sensação de que, não, eu precisava dormir mais 2 horas, eu precisava estar na cama de novo, ou daqui a pouquinho você precisa tirar cochilo, está totalmente inadequado. Tá tudo bagunçado, né? Você falou de causa, Elisângela, do Dona Zumira, ela falou que tem muito zumbido. E ela e dorme muito mal. Pode ser uma das causas? Eu achei interessante. Pode. Agora, precisa entender o zumbido. O zumbido tem várias causas. Dentre elas, a apneia do sono. Ah, é? É. Não sabia que as duas tinham ligação, Adriana? Tem, se tiver a apneia do zumbido. sono é aquela quando você para de respirar, né? Isso, durante o sono, né? Então, tem uma obstrução na garganta, que quando você dorme, relaxa a musculatura e a garganta fecha. E aí, isso faz com que você tenha falta de oxigênio durante a noite, vários momentos durante a noite. E se acontece isso de forma repetitiva, isso pode estar associado com o zumbido também. Muito interessante, viu, minha amiga Elisângela? Já a Adriana de Uberaba diz que acorda sempre às 2h30. E eu acho que fica até às 3h40 acordada, ela foi precisa. Viro na cama e acordo sempre às 6. Isso faz anos que ela está se sentindo assim, está com 51 anos, é muito ativa. O que ela deve fazer? É interessante o horário de acordar, né? Veja, tem 2 coisas aqui que são interessantes. Tem o horário, que ela está praticamente condicionada, ela está olhando no relógio, ela está procurando saber isso, e isso gera mais ansiedade, né? Então, a primeira orientação que eu daria para você, Elisângela, é não olhar o relógio. Tira o relógio de perto, tira essa tensão, porque você já está se pré-programando para acordar esse horário. Né? Então, porque isso gera ansiedade. E aí, a segunda situação é a idade dela, 51 anos. Já está na menopausa, já está no climatério, porque nessa fase a gente tem uma alteração hormonal. E essas transições hormonais podem fazer o sono ficar mais superficial. E aí ela despertar e não conseguir voltar a dormir. E às vezes é muito mais simples, que eu preciso às vezes repor hormônio para ajudar ela a dormir melhor. E a higiene do sono também. Sem dúvida. Porque isso aqui prende a atenção da gente até altas horas, né? Exato. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com a doutora Adriana Carvalho. A gente está falando do impacto, né, que tem quando a gente tem a privação do sono para o nosso cérebro, né? Essa questão da gente não se lembrar das coisas, essa questão da gente ficar cansado, irritado, que pode levar até depressão, não pode? Pode. Então já volto com a doutora Adriana e também com as suas perguntas, tá? Já volto com você, Adri. De repente a segunda começou, você falou, gente, o que eu tinha que fazer hoje mesmo? Meu Deus, esqueci de levar o lanche do filho para a escola. E assim vai, né? Esse esquecimento que muitas vezes a gente não associa com a privação do sono. A gente está conversando sobre isso, sobre o impacto no nosso cérebro dessas horas não dormidas, e eu estou recebendo a pneumologista e médica do sono mergulhada neste tema, a doutora Adriana Carvalho. Antes de trazer as suas perguntas, Adriana, eu queria mais uma vez reforçar para que as pessoas tentem entender com os sintomas, né? Essa questão do cérebro não dormir. Rodrigo, dá para colocar para mim, o Jorge também, alguns dos sintomas que a gente tem em relação a essa privação? Não? Tá, daqui a pouco vai chegar. Mas esse esquecimento, quando eu vou ler, não consigo assimilar nada do que está escrito, não consigo ter foco naquelas tarefas que eu preciso fazer. Isso, então é falta de concentração, né? Às vezes algum prejuízo na memória
mais imediata, a irritabilidade, o nervosismo, até a depressão, né? A vontade de chorar, de ficar quietinho, de ficar encolhidinho num canto, né? É a privação aguda de sono. Agora, a longo prazo, a gente vai ter, além desses prejuízos de memória, de cognição, a gente tem desenvolvimento de Alzheimer, de doenças cardiovasculares, de alterações hormonais, tudo isso por causa de sono ruim. Eu quero saber da Adriana o que a gente pode fazer, né, para a gente cuidar desse cérebro e do corpo também na hora de dormir. Mas antes, deixa eu trazer a Iris. Ela falou que está tratando de uma trombose e não está dormindo bem. Aí ela dorme até às 3 da manhã, parece que 3 da manhã é o horário da gente acordar. Vê o dia amanhecer e ela tem muita tontura. Quando vai para a academia, melhora um pouco. Aí a tontura tem acompanhado. Isso é um sinal de que o cérebro está prejudicado? Sim. A tontura, o zumbido, a sensação de não estar conseguindo pensar direito é privação de sono. Se ela está dormindo, não sei de que horas, até às 3 da manhã e depois vê o dia clarear, nitidamente ela está perdendo uma parte do sono, que é o sono profundo, que está mais presente nessa segunda metade da noite. Né? Porque o nosso sono tem fases, sim, né? Sim. E aí dentro dessas fases a gente tem ciclos que vão desde o sono superficial até o sono profundo várias vezes à noite. Só que na primeira metade da noite a gente tem determinadas fases e na segunda mais presentes, e na segunda metade da noite mais fases, sono REM, tá? Que é o sono dos sonhos, que vai processar a memória, tudo na segunda metade. Então, se a pessoa acorda sempre, o acordar no mesmo horário não é ruim. Todos nós acordamos nesses ciclos, a gente acorda 4 a 5 vezes na noite, só que a gente volta a dormir, nós não lembramos disso. E aí, o que acontece nesse momento é que ela já está condicionada a acordar nesse horário, olhar no relógio e falar, pronto, agora chegou minha hora que eu não volto a dormir, né? Nossa, então, é um estresse. Ficar na cama esperando o sono vir é muito ruim. O que eu faço nessa hora? O que a gente faz? Sai da cama. Sai da cama, vai fazer atividades de relaxamento, vai trazer alguma coisa que possa chamar o sono de volta, mas sai da cama. Porque na cama é um momento de dormir. Se você não está dormindo, você está condicionando seu cérebro que na cama é hora de pensar e não dormir. Entendeu? E aí acorda, vem os pensamentos, isso, né? Então, uma das condutas, o principal tratamento para quem tem insônia, nesse caso, a insônia terminal, né, do horário do fim da noite, seria justamente a terapia cognitiva comportamental, que é você mudar os comportamentos para trazer o sono de volta. Porque o que acontece ao longo dos anos, a gente vai deseducando o nosso cérebro a dormir. Assim como a gente ensina o bebezinho a dormir na infância, ao longo da vida a gente deseduca. E aí, depois de um tempo, o cérebro não sabe mais que horas que é para dormir. Se você tem horários irregulares, se você tem momentos de estímulo excessivo, preocupações em excesso, você vai só substituindo e vai deixando o sono para depois. Que a gente chama, vai protelando. A gente mesmo, a gente chama isso de fatores perpetuantes da insônia. Nós mesmos é que vamos causando isso. Preocupação. O uso de tela, porque aí perde o sono, vai fazer alguma coisa, liga a TV, pega o celular, vai trabalhar. Eu tenho paciente que acorda 3 da manhã e em vez de tentar buscar o sono de volta, ele vai, não, eu vou despertar de uma vez, que é melhor. E aí, cada vez mais, ele vai entendendo que o sono dele, não preciso dormir. E aí, nessa, você quer um remédio. Isso. Porque você precisa trabalhar, você precisa de produtividade, aí vem um remédio que não vai, muitas vezes, trazer esse sono, né? Não, porque o remédio, todo remédio, todos os remédios vão trazer um sono que não é igual ao sono normal. Normal, natural, né? Vai ter um sono prejudicial, um sono superficial, vai alterar sono REM. Então, todas as medicações fazem isso. Agora, às vezes elas são necessárias, mas toda medicação ela tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter acompanhamento, porque senão
é muito fácil prescrever um remédio, aquele paciente começar a tomar e daqui 3 meses ele está usando dose maior e daqui a pouco ele está trocando e aí ele está usando 5 remédios, já cada hora ele usa uma coisa e vira uma bagunça. E além disso, ele toma remédio para dormir e remédio para ficar acordado durante o dia. E aí, assim, é uma bola de neve, gente. E aí desorganiza o que já estava mais desorganizado, né? Exatamente. Deixa eu trazer aqui a Beloni, do Jardim Patrícia. Beloni, um beijo para você. Ela tem um netinho de 1 ano e 8 meses, teve a rotina do sono afetada porque ele ficou internado no hospital um período. Para melhorar, trocou de horário. Então, ele vai para a escolinha pela manhã, almoça, aí depois ele dorme 2 horas e aí à tarde ele fica com os pais em atividades lúdicas. O horário escolar pela manhã para uma criança nessa fase, na rotina aqui, é prejudicial na rotina do sono? Então, uma coisa que a gente tem que levar em consideração desde quando é bebê é o que a gente chama de ritmo circadiano de cada um. Então, tem pessoas que são mais matutinas e tem pessoas que são mais vespertinas. Certo. Se essa criança é uma criança que sempre acordou cedinho e dorme mais cedo, ela está super adaptada na escola de manhã. Tá. Agora, se é uma criança que sempre tem dificuldade para você acordar de manhã, que tem dificuldade para entrar no ritmo de sono às 8 da noite, tem que ir até mais tarde, ela é uma vespertina. Então, às vezes é isso que a gente, não, tem que estudar à tarde ou tem que estudar de manhã. Não existe isso, vai depender de cada um. Tantas perguntas chegando das minhas amigas aqui, olha, lá de Coromandel, a Luciene, falou que dorme tão pouco que acabou desenvolvendo aí o pensamento acelerado. O que ela pode fazer para melhorar? Tem 44 anos. Aquilo que não para, né, Luciene? Na verdade, talvez seja o contrário. É o pensamento acelerado que desenvolveu a dificuldade do sono, tá? Porque os pacientes que têm insônia, eles têm uma característica que é a hipervigilância. Essa hipervigilância que é aquela coisa de não desligar, da sensação de que, só que não existe um botão de liga e desliga. Você precisa aprender a desacelerar. E aí esse desacelerar tem várias técnicas, não é um remédio que vai fazer isso. E essas técnicas entram técnicas de meditação, de relaxamento, chazinho, a rotina, a higiene do sono. Tratamento de insônia não é só higiene do sono. A higiene do sono é uma das coisas, né? Mas a orientação dessas técnicas é essencial. Tem muita gente falando de apneia. Eu vou separar o próximo bloco para a gente falar sobre isso, as minhas amigas. E a Maria, mas eu quero trazer aqui a Maria de Fátima do Pequisa. Ela falou que dorme mais de 8 horas e muitas vezes ela acorda cansada. Ela tem 50 anos e contou que tem apneia. Pronto. Já respondeu. Então, o que acontece é quantidade não é qualidade. Você pode dormir 12 horas, 15 horas, 24 horas seguidas. Se você não trata a sua apneia, o seu sono não é bom, né? E a apneia do sono, ela tem essa característica. Se você para de respirar à noite, você não aprofunda o sono. Você está sempre no soninho superficial. E aí, isso vai te deixar cansada e sem descanso. Vamos saber o que a gente pode fazer em relação à apneia daqui a pouquinho, mas a Zilma, com 65 anos, levanta várias vezes para ir ao banheiro fazer xixi. Volta e aí não dorme mais. Está tão difícil ter uma noite bem dormida, te compreendo, Zilma. Essa coisa é porque a gente vai bebendo água. Sim. E às vezes a gente bebe mais água da tarde para a noite, né? Sim. Então, a orientação de quantidade de água é sempre, pelo menos aí 2 a 3 horas antes de dormir, né? Para não interferir no teu processo de descanso à noite, porque o teu organismo não vai parar. Se você está tomando um copão antes de dormir, você vai filtrar essa urina, esse líquido vai para a bexiga e você vai ter que acordar para urinar. Agora, despertar várias vezes para urinar também pode ser um sintoma de apneia. Tá? É novidade para mim. Sim. Porque a apneia do sono vai fazer alterações. Quando a gente dorme profundamente, existe um hormônio que chama-se hormônio antidiurético. E se você não está descansando, esse hormônio antidiurético ele não está sendo produzido. E aí você vai urinar normalmente como se fosse de dia. Tá? Então, quem tem apneia, acorda mais vezes para xixi. A partir do momento que você trata a apneia,
você diminui o número de vezes que urina. Interessantíssimo isso que a doutora Adriana Carvalho trouxe pra gente. Já já vou perguntar para ela, porque tem uma amiga nossa aqui que falou: ai, Mônica, se com a apneia a gente deve tomar remédio? A Iaponira, do bairro Planalto. Já já ela vai responder isso pra gente aqui, tá bom? Eu vou pro intervalo, não é isso, Rodrigo? Fiquei tão mergulhada aqui na entrevista com a doutora Adriana e já já a gente está de volta. Uma coisa boa essa segunda-feira, cuidando do nosso sono, né? Não sai daí. Deixa eu trazer aqui com a doutora Adriana Carvalho, eu tenho aqui a Sônia do Morumbi, tem 52 anos, apneia do sono. A minha amiga também aqui, olha, a Iaponira, acha que está com apneia do sono. Eu estou impressionada quantas pessoas aqui com apneia. E aí, o que é para apneia? É o CPAP? Depende. Depende. Depende da gravidade. E não é só a gravidade de quantas vezes esse paciente para de respirar, mas o grau de comorbidade. Então, se esse paciente tem outras doenças já, se esse paciente tem uma anatomia muito alterada da orofaringe, então a gente tem sempre olhar para o nariz, para a garganta, para onde está o queixo. Então, tudo isso vai depender para a gente definir o tratamento. Mas a gente tem hoje uma opção, várias opções para tratar a apneia, tá? Depende da gravidade. Uma apneia grave, onde o paciente tem pressão alta, doença cardíaca, arritmia, sem dúvida o melhor tratamento é o CPAP, tá? Mas para um paciente mais jovem, que não tem comorbidades, que tem uma apneia mais leve, às vezes ele pode se beneficiar só de uma avaliação nasal, um desvio de septo que tem uma apneia leve, ele ronca de leve. Às vezes um aparelho intraoral, né? Então, para jogar a mandíbula um pouquinho para frente. Então, a gente tem uma série, mas tudo isso depende do grau e do número de vezes que esse paciente para, do tanto que cai a oxigenação durante a noite. Então, tem várias coisinhas que a gente tem que olhar na polissonografia dele. O Ademir Donizete, que está lá em Fronteira. Ademir, um grande abraço. Ele falou que não consegue dormir 5 horas por noite. Ele tem que dormir todos os dias depois da meia-noite e acorda no máximo às 5 da manhã. Preciso tomar remédio? Não queria, não. Eu não consigo dar essa resposta agora. Com certeza eu tenho que avaliar vários pontos. Se isso sempre foi assim, né, dessa questão de dormir depois da meia-noite, pode ser que seja um perfil vespertino. E aí a pessoa gostaria de dormir mais tarde e acordar mais tarde, mas aí se obrigou ao longo da vida a ter que acordar cedo por causa do trabalho. E aí ele foi alterando o ritmo circadiano dele. E aí, muito provavelmente, a gente tem que ir aos pouquinhos e mudando esse ritmo circadiano para... Não adianta ele tentar dormir às 9 horas da noite. Entendeu? Porque da meia-noite até às 9, são 3 horas que ele vai ficar rolando na cama e vai ficar super ansioso. Então, em vez de dormir meia-noite, vai 11h45. Faz isso durante 3 semanas. Deu certo? Beleza, daqui a pouquinho você puxa para 11h30. Então, você vai trazendo esse seu ritmo e reeducando o seu cérebro para dormir mais cedo. Mas não é de um dia para o outro. O marido da Solange tem 79 anos e pressão alta, dorme com a boca aberta. Ela fica preocupada, vigiando e também não dorme, né? Isso é considerado apneia? Como descobrir se tem apneia? É uma outra pergunta também. Então, abrir a boca não quer dizer apneia. Abrir a boca significa que ele está, ou por uma flacidez de musculatura, ele está abrindo a boca, ou por um nariz extremamente obstruído, está fazendo ele respirar à noite, pela boca. Só que abrir a boca à noite é um fator de risco para a pessoa ter apneia. Porque quando ele abre a boca, o queixo cai, a língua vai lá para trás e fecha a garganta. Tá? Então, como que a gente sabe? O que é a apneia? A apneia é uma parada respiratória. O ronco, ele vem depois da apneia. Tá? Então, o ronco, ele é um barulho como se fosse um desentupidor. Você está fechado, o ar não está passando e você ronca para desobstruir. Então, e o paciente, ele está respirando, ele ronca, para de respirar, ronca de novo, para de respirar. Isso é a apneia. Tá? Então, é uma parada respiratória durante a noite, durante o sono, por pelo menos 10 segundos. A Janaíra está reclamando de ansiedade, diz que já fez acupuntura, mas só dorme o primeiro sono.
A ansiedade dela é tamanha que ela acorda com batimento cardíaco a 153. Precisa tratar a ansiedade. Precisa tratar, né? Uhum. A Franciele de Araxá disse que a mãe dela acorda várias vezes para urinar. Ela toma remédio de pressão alta. Pode ser por causa do remédio que ela desperta várias vezes à noite? Pode, dependendo do medicamento, né? Tem alguns medicamentos, inclusive, que interferem no sono. Então, tem alguns antihipertensivos que interferem. Então, dependendo do horário, tá? Se é um diurético, que vai fazer xixi. É verdade. Então, depende da medicação, mas pode. Tem muito remédio que interfere na qualidade. Para a gente fechar rapidinho, relaxamento, yoga, meditação, né, silêncio antes de dormir, tudo isso pode ajudar o nosso cérebro e o nosso corpo? Sem dúvida, tá? Tudo depende de uma reeducação para o cérebro dormir. Então, o que a gente chama de rotina, o ritual de sono é justamente para isso, para você desacelerar. Então, desligar telas, celular, computador, fechar qualquer nível de estímulo, seja de trabalho ou de televisão, qualquer coisa, pelo menos 2 horas antes. Nossa, mas é impossível 2 horas. Tenta 15 minutos. Começa com 15 minutinhos. Desliga todo tipo de estímulo. Começa a apagar as luzes, deixar uma luz mais indireta, começa a pôr uma música relaxante, fazer automassagem, fazer respiração mais lenta. Tudo isso é técnica para trazer o sono. Tá? Viu só? Essa é a doutora Adriana Carvalho, ela que é pneumologista e também médica do sono. Zulene, vou trazer um tema com o que você deixou aqui pra gente, tá? Rodrigo, já vou me despedir aqui com a doutora Adriana, né? Mandando um abraço para Irene, para todos vocês que estão participando comigo. Olha, a Nilza Teixeira, que está lá no YouTube, podem ter certeza que você vai sempre trazer assuntos relacionados a essa queixa tão comum para a gente melhorar. Adriana, obrigada, tá? Eu que agradeço. Boa semana. Obrigada. Amanhã eu tô de volta com vocês, viu? Um beijo, boa segunda. Restinho de segunda, né?